Olá malta, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Aqui estou eu mais uma vez para mais um vídeo sobre casos criminais e o caso que vos trago hoje é um caso que aconteceu aqui em Portugal há cerca de 4 anos, foi em 2020, que é o caso do desaparecimento e homicídio de Diogo Gonçalves. Sem dúvida, um dos casos mais macabros e bizarros. Mas antes de irmos para o caso, quero pedir-vos que se inscrevam aqui no canal se são novos por aqui e deixem também já o vosso like no início do vídeo para que o meu conteúdo chegue até mais pessoas. E agora, sem mais que dizer, vamos então avançar para o caso. Diogo Gonçalves tinha 21 anos e apesar dele ter nascido numa família humilde, ele era um jovem com muitos sonhos e muitos objetivos. Ele sempre foi um bom aluno, muito aplicado e enquanto ainda estava a estudar, ele foi trabalhando em restaurantes para conseguir ir juntando dinheiro. Quando terminou o liceu, ele começou a trabalhar como técnico de informática num hotel em Lagos, no Algarve. Ele era um jovem trabalhador e estava sempre disposto a aprender mais. Mas acontece que nem tudo na vida do Diogo era perfeito. Infelizmente o seu pai sofreu um AVC que o deixou em estado vegetativo e cerca de um ano depois ele perdeu a mãe. A 18 de março de 2020 o Diogo desapareceu sem deixar rastro. A família e os amigos acharam logo que o desaparecimento dele não era algo normal porque não era típico do Diogo desaparecer sem dizer nada a ninguém. Eles procuraram por ele, esperaram por ele até que decidem reportar o caso à polícia. O que ninguém sabia era que por detrás deste desaparecimento do Diogo estava um dos crimes mais macabros e bizarros que alguma vez aconteceram aqui em Portugal. Agora vou-vos contar então tudo o que levou ao desaparecimento e à morte do Diogo. Meses antes do desaparecimento, o Diogo conheceu Maria Malveira, que trabalhava como segurança no mesmo hotel onde o Diogo trabalhava como técnico de informática. O Diogo apaixonou-se perdidamente pela Maria e, entre conversas, acabou por confessar-lhe que estava prestes a receber uma indemnização de 70 mil euros porque a mãe dele tinha morrido há cerca de um ano. Tinha sido atropelada e então ele ia receber a quantia de 70 mil euros de indemnização. A Maria tinha na altura 19 anos e vinha de uma família com poucas condições económicas e como toda a gente, a Maria tinha sonhos, tinha objetivos e claro que ela precisava de dinheiro para concretizar alguns desses sonhos. E então, ao ouvir o Diogo a falar desta quantia de 70 mil euros, a Maria achou que tinha que arranjar uma forma de ficar com este dinheiro. A Maria não estava de todo interessada em ter uma relação amorosa com o Diogo porque, aliás, ela estava numa relação com Mariana Fonseca, que era enfermeira. É então que ela acaba por contar à Mariana sobre o dinheiro que o Diogo ia receber, 70 mil euros, e as duas acabam por começar então a planejar uma forma de se apoderarem daquela fortuna. Elas começam a pesquisar na internet formas de se livrarem de um corpo, começam a pesquisar formas de matar pessoas e, sobretudo, começam a pesquisar e a inspirar-se numa série chamada Dexter. Se vocês não conhecem esta série, basicamente é sobre um homem que vive uma vida dupla. Durante o dia ele trabalha num laboratório de polícia forense e durante os tempos livres ele é um serial killer que usa os seus conhecimentos técnicos para não deixar pistas e cometer os crimes perfeitos. Depois delas planearem tudo aquilo que iam fazer e terem praticamente o seu plano todo estruturado, começam a colocá-lo em prática e então a Maria começa a aproximar-se do Diogo, dando-lhe a entender que poderiam vir a ter uma relação. O Diogo estava completamente apaixonado por ela, portanto acreditou e estava feliz com a possibilidade de poder vir a ter uma relação com a Maria. A 18 de março de 2020, o Diogo pediu para trocar de turno no trabalho, já que nesse dia a Maria estava de folga e assim podiam passar o dia juntos. Ele convidou a Maria para ir almoçar lá à casa dele nesse dia, só que a Maria não foi sozinha. Ela levou consigo a Mariana e as duas levaram sacos de lixo, luvas descartáveis e ampolas com um ansiolítico normalmente usado para sedar pacientes durante cirurgias. Quando chegaram à casa do Diogo, a Mariana ficou no carro, enquanto a Maria entrou na casa para colocar o plano em marcha.
Sem que o Diogo se aperceba, ela coloca 3 ampolas de um ansiolítico no copo de sumo dele. E depois de beber o sumo, o Diogo começa então a ficar zonzo, a ficar sonolento. E nessa altura a Maria aproveita para amarrá-lo a uma cadeira. E, para tentar ganhar tempo, para que o ansiolítico faça efeito, ela começa a fazer uma dança erótica só para ganhar tempo. As 3 ampolas não terão sido o suficiente para o Diogo ficar inconsciente, adormecer. E então nessa altura, ao perceber que o plano não ia dar certo como elas tinham inicialmente planeado, a Maria decide começar a fazer um mata-leão ao Diogo. O Diogo acaba por cair inconsciente e nessa altura a Mariana, que tinha ficado no carro, acaba por entrar na casa e, ao ver o Diogo inconsciente, e como ela era enfermeira, ela acaba por ter o instinto de começar a fazer-lhe manobras de reanimação. Ela consegue fazer com que o Diogo volte a ficar consciente, só que nessa altura, ao acordar, o Diogo estava muito assustado e então acaba por empurrar a Mariana. E nessa altura, ao perceber que ele ia dar luta, a Maria acaba por fazer-lhe novamente um mata-leão e desta vez acaba por asfixiá-lo e matá-lo. Não se sabe bem ao certo como é que elas conseguiram o código do cartão de crédito do Diogo, mas o que é certo é que elas conseguiram e planeavam levantar dinheiro, todo aquilo que conseguissem. Só que acontece que apenas é possível fazer um levantamento de 400 euros por dia, portanto elas queriam mais. E é então que neste momento a Maria decide ir à cozinha, corta o dedo indicador do Diogo com uma faca e guarda o dedo num envelope para depois usar mais tarde e poder desbloquear o telemóvel e ter acesso ao MBWay do Diogo. Depois elas colocam o corpo dentro de sacos do lixo, colocam o dedo dentro de um envelope, limpam a casa, ou pensam elas que limpam a casa porque não limparam nada. Limpam aquilo que conseguem, pegam no carro do Diogo com o corpo do Diogo na bagageira e vão embora dali. Para não levantarem suspeitas em relação ao desaparecimento do Diogo, elas usam o Facebook dele para continuar a mandar mensagens aos amigos dele, para que ninguém se apercebesse. Só que numa certa mensagem, o Diogo acaba por dizer que vai para a França, tinha conhecido uma pessoa e tinha conseguido arranjar trabalho em França, portanto ia viver para a França e ia-se embora. Os amigos sabiam que o Diogo não era o tipo de pessoa de deixar tudo para trás assim, sem mais nem menos. Começaram a achar o desaparecimento do Diogo estranho. Eles tentaram ligar-lhe várias vezes, mas o Diogo inventava sempre desculpas para não falar e então, à medida que o tempo ia passando e sem notícias do Diogo, sem saberem onde é que ele estava, o que é que lhe aconteceu, os amigos decidem reportar o desaparecimento à polícia. Entretanto, a Maria e a Mariana ainda andavam com o carro do Diogo às voltas, com o Diogo na bagageira. Elas vão até uma caixa de multibanco e levantam cerca de 200 euros e depois usam o dedo do Diogo para fazer várias transferências do MBWay dele para as contas delas. Nesta altura elas percebem também que o seu plano não ia resultar e que a ideia de fazer com que as pessoas pensassem que o Diogo tinha ido para a França estava a ir por água abaixo porque o desaparecimento já tinha sido reportado. É então que elas decidem que tinham que se livrar do corpo o mais rapidamente possível. Então, nessa mesma noite, elas vão para uma garagem e lá elas desmembram o corpo do Diogo usando um cutelo que roubaram de um supermercado. Não vale a pena entrar aqui em pormenores, mas vocês sabem que elas desmembraram o corpo todo. Mais tarde, durante os interrogatórios, a Maria confessou que teve que parar para vomitar várias vezes. Só para vocês verem o nível do que aconteceu ali naquela garagem. Depois elas colocam as várias partes do corpo do Diogo em vários sacos do lixo, colocam tudo na bagageira e vão em direção a Sagres. A Maria conduz o carro do Diogo, enquanto a Mariana segue atrás dela no seu próprio carro. Quando elas chegam a Sagres, elas tiram o tronco do Diogo do carro, atiram-no ao mar juntamente com os dedos e com o telemóvel. Depois vão à fortaleza de Beliche, onde acabam por deixar o carro do Diogo abandonado com as portas abertas para dar a entender que ele tinha tirado a própria vida. Depois vão até Tavira, onde atiram a cabeça do Diogo à cascata do Pego do Inferno, juntamente com os pés e com as mãos. Nesta altura, a polícia já estava
em campo, já estavam com as investigações e já tinham percebido que o desaparecimento do Diogo não era um simples desaparecimento. Aliás, porque eles investigaram logo a casa e perceberam que existia sangue por toda a casa, portanto perceberam logo que o Diogo teria sido vítima de um crime. Dias depois, o carro do Diogo acaba por ser encontrado. A teoria dele ter tirado a própria vida nem sequer é colocada em cima da mesa, porque já tinham percebido que ele tinha sido morto na casa dele. E cerca de 2 dias depois, a cabeça do Diogo é encontrada por turistas na cascata do Pego do Inferno, em Tavira, e quase ao mesmo tempo, a 100 km de distância, a polícia acabava de encontrar o tronco. A Maria e a Mariana são logo detidas, porque a Maria teria sido das últimas pessoas a estar com o Diogo, já que naquele dia do desaparecimento ele tinha pedido para trocar de turno para passar o dia com a Maria. Portanto, elas são detidas, são interrogadas. A Maria acaba por decidir que não queria falar, já a Mariana acaba por dizer que não tinha nada a ver com o caso. Já na segunda sessão, a Maria acaba por dizer que tinha sido tudo planeado pela Mariana. Começam a ter versões bastante contraditórias e começam a colocar a culpa uma na outra. Quando percebem que já não têm como fugir, elas acabam por confessar o crime. A Mariana acaba por dizer que fez tudo por amor à Maria, fez tudo para ajudar e que a ideia não tinha sido dela. Disseram também que a ideia não era matá-lo, mas as coisas acabaram por se descontrolar. Ambas são acusadas de homicídio qualificado e profanação de cadáver. Inicialmente, a Mariana é condenada a 4 anos de pena efetiva, só que depois ela é colocada em liberdade porque nenhum dos crimes pelos quais ela estava acusada previa prisão preventiva. Por isso, ela ficou então com pena suspensa, em liberdade, a aguardar que o caso transitasse em julgado. Depois ela acabou por ser condenada à pena máxima de 25 anos. Já a Maria foi inicialmente logo condenada a 25 anos, acusada dos crimes de homicídio, profanação de cadáver e acesso ilegítimo a cartão de crédito. Alguns meses depois, ou cerca de 1 ano, não tenho a certeza, ela apareceu sem vida na prisão. Não se sabe se ela tirou a própria vida ou se alguém fez questão de lhe tirar a vida, não sabemos. Mas, o que é certo é que ela apareceu morta na prisão. Este é, sem dúvida, um dos casos mais bizarros e macabros que alguma vez aconteceram aqui em Portugal. Este crime chocou o país porque elas andaram a espalhar o corpo do Diogo por diferentes sítios. Portanto, é mesmo bizarro, macabro e tudo por 70.000 euros. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam deste caso, comentem se vocês já conheciam, comentem qual é a vossa opinião. Podem também seguir-me nas minhas redes sociais, marlene.gomes lá no Instagram. E é tudo, aqui vos espero para o próximo caso. Tchau!